Conversando sobre os cladogramas. Os cladogramas, ou como também são chamados, árvores filogenéticas, são, basicamente, diagramas que nos ajudam a visualizar quem é parente de quem ao longo da evolução. Pense neles como mapas que mostram a história evolutiva dos seres vivos, baseados em características compartilhadas ou modificadas ao longo do tempo. Para entendermos um cladograma, precisamos conhecer a linguagem que ele utiliza. Terminais, representados geralmente por letras ou nomes como A, B, C, D, eles indicam os grupos que estamos estudando. Podem ser indivíduos, espécies ou qualquer outra categoria taxonômica. Os números que você vê conectando os ramos representam ancestrais hipotéticos. É ali que ocorre a cladogênese, ou seja, o ponto em que um grupo ancestral se separa e origina novos grupos, acumulando características diferentes. Ramos conectam os terminais aos nós e entre si. Nos ramos ocorre a anagênese, ou seja, mudanças graduais que vão fixando novas características no grupo. Raiz é o ponto de partida do cladograma, geralmente representando um grupo próximo, mas fora do grupo de estudo. Ela nos indica o sentido da evolução, mostrando o que é ancestral e o que é derivado. Por exemplo, para estudar a evolução dos mamíferos, podemos usar um réptil como raiz. Clado é o grupo que inclui um ancestral e todos os seus descendentes. Ou seja, os clados representam grupos monofiléticos, que são os verdadeiros grupos evolutivos. Falando em caracteres, é importante diferenciar. Caráter derivado, ou apomorfia, é uma característica nova que surge em um grupo e o diferencia do ancestral. Caráter ancestral ou plesiomorfia é uma característica herdada do ancestral, sem mudanças significativas. Um exemplo clássico está nas plantas. Os vasos condutores são um caráter ancestral, plesiomórfico para as espermatófitas, que incluem genospermas e angiospermas. Já a capacidade de produzir sementes é uma característica derivada, apomórfica desse grupo, que permite separá-las de outras plantas. Também precisamos entender os tipos de grupos que um cladograma pode revelar. Monofilético inclui o ancestral comum e todos os seus descendentes. Esse é o grupo verdadeiro do ponto de vista evolutivo. Parafilético inclui o ancestral comum, mas nem todos os descendentes. Polifilético inclui descendentes de ancestrais diferentes sem um ancestral exclusivo e não reflete relações evolutivas reais. Por exemplo, o termo vermes agrupa organismos como plateumintos, nemátodos e anelídeos, mas esse é um agrupamento polifilético. Ele facilita a organização didática, mas não reflete a realidade evolutiva. Um ponto interessante é que existem diferentes formas de desenhar o mesmo cladograma. Os ramos podem ter comprimentos diferentes, representando, por exemplo, o número de evidências que sustentam cada grupo ou a ocorrência de espécies extintas. Mesmo que a forma do desenho mude, a hipótese filogenética, ou seja, a história evolutiva que ele representa, permanece a mesma. Assim, os cladogramas não são apenas figuras bonitas, eles são ferramentas poderosas para testarmos hipóteses sobre a evolução, entender relações de parentesco e identificar quais características surgiram recentemente ou foram herdadas dos ancestrais. É como ter uma linha do tempo da vida em formato de árvore, mostrando como toda a diversidade que conhecemos hoje se conectou ao longo da história da Terra. Até nossa próxima conversa!